Ela deu 5 tiros no marido e depois não falou mais nenhuma palavra. Mas eu vou falar sobre A Paciente Silenciosa. Eu vi muita gente falando sobre esse livro esse ano. Ele foi um livro lançado pela editora Record em maio e eu fiquei com muita vontade de ler e só agora eu consegui comprar o meu exemplar. Mas do que trata a história? A Paciente Silenciosa é a história de uma pintora que mata o marido, um fotógrafo, com 5 tiros na cabeça e simplesmente para de falar. Ela emudece. Nem para se defender no julgamento ela abre a boca. Então ela é internada em um hospital psiquiátrico após o julgamento e vai ser tratada por um psicoterapeuta forense que está decidido a fazer ela falar para voltar no tempo e descobrir o que aconteceu realmente na noite do assassinato, já que estavam só ela e o marido na casa e ninguém sabe o motivo do crime. O autor desse livro é Alex Michaelides, não sei se é assim que fala o nome dele, ele é do Chipre, e ele usa bem recursos típicos da literatura de suspense, thrillers psicológicos, como, por exemplo, lançar suspeitas sobre vários personagens da trama. Então chega um momento do livro em que você não tem mais certeza se a pintora é culpada ou se outra pessoa cometeu o crime e ele vai prolongar esta dúvida até o final, obviamente. E foi por isso que a Entertainment Weekly disse que a história tem uma pitadinha de Agatha Christie. Outro aspecto é que o livro tem capítulos curtos, então isso dá velocidade para a leitura e faz com que a gente queira chegar bem rápido no final. O final é mesmo impactante porque o autor nos conduz por um caminho e depois ele meio que puxa o nosso tapete, digamos assim. Né, Agatha? A Agatha concorda comigo. Com relação a sacar o final do livro, eu tenho um outro comentário sobre isso. Eu tenho uma posição pessoal que é ler este tipo de livro que tem mistério, que tem suspense, sem ficar o tempo inteiro tentando adivinhar o final, porque aí perde a graça, pelo menos pra mim, né? Eu acho muito mais interessante a gente deixar a leitura nos conduzir, né? Como num filme, por exemplo, você não senta ali na cadeira no cinema e já fica imaginando como é que o filme vai acabar. Você curte cada momento no seu tempo. E eu digo isso porque eu sempre leio esse tipo de comentário de críticos que adoram contar vantagem, dizendo: oh, eu saquei o final desde a metade, oh, eu sou espertão, olha como eu sou fodão, né? Como se esse fosse o propósito do livro, e não é. Mas é realmente isso que acontece quando você lê uma crítica de uma pessoa que escreve sobre um gênero que não gosta, ou um gênero que desconhece, né? Como é o caso de muita gente que escreve sobre a literatura de policial e de mistério, né? Geralmente reproduzindo preconceitos que nasceram lá no começo do século XX e que tem um certo cheirinho de mofo. Bom, mas voltando para o livro, uma das coisas que me chamou a atenção foi ler sobre psicoterapia e de uma forma meio bizarra, intrigantemente bizarra, sentir que eu me identificava emocionalmente com a protagonista em alguns momentos, principalmente quando ela diz que ela não sente vontade de socializar com as pessoas. Outra coisa explorada na história que me chamou muito a atenção é como a criação de uma pessoa interfere na forma como ela se relaciona com o mundo, né? E como vai se relacionar futuramente, e como traumas que acontecem lá na nossa infância, no nosso passado, às vezes que a gente nem lembra mais, mas que de alguma forma estão gravadas no nosso subconsciente, tem um impacto fundamental e muitas vezes nocivo na personalidade, na formação de um ser humano. Eu só posso recomendar esse livro porque eu gostei bastante e pelo que eu vi ele vai ser adaptado para o cinema porque os direitos de adaptação foram comprados pela produtora do Brad Pitt. É isso, quem quiser ler a sinopse completa desse livro tá aqui na descrição com o link para comprar livro, para comprar e-book também. Se você gostou, deixa o seu comentário aí, se você já leu, o que você achou da Paciente Silenciosa. É o primeiro livro desse cara aqui, tá? E realmente fez muito sucesso, best-seller, tá em vários países e tal. Então, se você gosta de literatura de suspense, thriller psicológico, com certeza você vai gostar de A Paciente Silenciosa. Eu vou ficar por aqui, a gente se vê no próximo livro. Tchau!